96 anos. Deixa esse número pousar um segundo, não como estatística, como peso. 96 anos significa que eu já estou do outro lado de uma linha que a maioria das pessoas nem enxerga ainda. Significa que eu acordo todo dia sabendo que pode ser o último e que essa certeza, estranhamente, não me assusta mais. O que me assusta é outra coisa. O que me assusta é que eu cheguei até aqui e só entendi as coisas mais importantes quando não tinha mais tempo de corrigi-las. Eu não estou aqui para te contar uma história bonita de superação. Não tenho energia nem paciência para isso. Estou aqui porque aprendi algo que ninguém me ensinou em 96 anos de vida. Nem minha mãe, nem a universidade, nem os governadores com quem trabalhei, nem os livros de capa dura que enchiam minha estante. E eu precisava dizer em voz alta antes de ir embora. A verdade é simples, brutal, mas simples. Eu tive 500 amigos, eu contei. Não estou usando a palavra amigos de forma poética ou exagerada. Eu tive 500 nomes na minha agenda. Pessoas com quem jantei, viajei, negociei, sorri, brinquei, comemorei. Pessoas que me ligavam no meu aniversário. Pessoas que eu chamava pelo apelido. Pessoas que, se você me perguntasse na época, eu teria jurado, com a mão no peito, que eram amigos de verdade. Hoje não tenho nenhum, não porque eu seja difícil, não porque eu seja amargo, não porque a vida tenha sido injusta comigo de um jeito especial, mas porque descobri, tarde demais, que eu havia confundido a coisa mais fundamental da existência humana. Confundi presença com vínculo. Confundi utilidade com amor. Confundi agenda cheia com vida plena. E eu vou te provar isso agora, não com filosofia, não com teoria, com uma data, com uma noite específica, com o som de um telefone que não tocou. Em 7 de outubro de 1998, uma quinta-feira, eram quase 8 da noite, eu fui exonerado do cargo que havia ocupado por 11 anos, secretário de Estado, o homem que distribuía cargos com a caneta no bolso esquerdo, que entrava em reuniões e via todo mundo se ajustar na cadeira. Esse homem, naquela noite sentado na sala de casa com o telefone no colo, eu liguei para 17 pessoas que considerava amigos verdadeiros. 11 não atenderam. 4 atenderam, falaram menos de 4 minutos e usaram alguma variação da frase "te ligo depois, estou numa situação aqui". 2 atenderam de verdade. Meu motorista, seu Benedito, e minha esposa, Neuza. 500 nomes na agenda. E no momento que importou, o telefone ficou mudo. Se você acha que isso não vai acontecer com você, presta atenção no que vou te contar, porque eu também achava isso. E eu era o secretário de Estado. Eu nasci em Recife, filho de funcionário público e de uma mulher que lavava a roupa dos outros para me colocar na escola. Cresci sabendo o que era não ter nome, não ter espaço, não ter a voz que as pessoas ouvem quando você entra numa sala. Então eu decidi que ia ter tudo isso. Passei 20 anos construindo pontes, literalmente, engenheiro civil, obras de concreto, de aço, de cálculo e suor. E aprendi nesses anos que estrutura é tudo, que o projeto precisa ser perfeito antes da execução, que uma falha na fundação destrói tudo que vem depois, não importa como a fachada esteja. O que eu não percebi é que estava aplicando essa lógica para o lado errado da minha vida. Eu construí a carreira com precisão de engenheiro, cada movimento calculado, cada relação cultivada com a consciência de que poderia ser útil mais tarde. Isso não era frieza, eu nem sabia que estava fazendo isso. Era instinto de sobrevivência de menino pobre do Recife que jurou que nunca mais seria invisível. E funcionou. Deus me perdoe, funcionou. Aos 40 anos eu era o nome que aparecia nos jornais. Aos 50 eu distribuía cargos. Aos 60 os governadores me consultavam antes de tomar decisões que afetavam milhões de pessoas.
A sala de espera do meu escritório vivia cheia. O telefone não parava. Tinha motorista, tinha assessor, tinha o paletó certo e a caneta certa no bolso certo. E eu vivia disso. Não do dinheiro, nunca fui corrupto, que fique claro. Eu vivia da sensação, da sala cheia, do telefone que não parava, da certeza de que eu era necessário, de que se eu saísse as coisas paravam. Hoje eu sei o nome dessa droga, chama relevância, e é a droga mais perigosa que existe porque ela não parece droga nenhuma. Parece mérito, parece conquista, parece que você está construindo algo real, quando na verdade você está apenas alimentando uma necessidade que nunca vai ser satisfeita, porque relevância precisa de audiência, e a audiência some quando o show acaba. O que eu não via, o que eu me recusei a ver por décadas, era o que estava do outro lado dessa ilusão. Do outro lado estava Neuza, minha esposa, tentando me contar sobre o dia dela, enquanto eu lia memorando na mesa de jantar. Estava Roberto, meu filho do meio, com 40 anos chegando, esperando o pai num restaurante em Moema. Estava Cláudia, minha filha mais velha, aprendendo cedo demais que o pai tinha horário marcado para ela e horário ilimitado para o trabalho. Eu tratava a minha família como tratava o orçamento do Estado. Atendia o que era urgente e deixava o importante para depois. O problema, e isso eu só entendi com 80 anos, é que família não manda memorando. Filho não grita que precisa de você. Esposa não entra em colapso na sua frente pedindo atenção. Eles esperam, eles adaptam, eles aprendem a não depender de você. E um dia você olha e percebe que eles construíram uma vida inteira que funciona perfeitamente sem a sua presença. Não porque eles não te amam, mas porque você os treinou para isso. Eu treinei minha família a não precisar de mim. E depois estranhei quando o telefone ficou mudo. Tem outra coisa que eu preciso te dizer, e é importante que você entenda isso antes de chegar na parte dolorosa. Todos aqueles 500 amigos, eu os cultivei da mesma forma que cultivava qualquer relação profissional, com intenção, com presença estratégica, com a consciência de que aquele vínculo poderia render algo no futuro. Não era maldade, era o único jeito que eu sabia me relacionar, e eles faziam o mesmo comigo. A questão é que nenhum de nós sabia disso. Achávamos que éramos amigos. Achávamos que aquele jantar, aquela viagem, aquele brinde no final do ano significava alguma coisa além do contexto que o gerou. Não significava. Era contrato disfarçado de afeto. Era rede disfarçada de amizade. E quando o contexto sumiu, quando o cargo foi embora, o disfarce sumiu junto. 500 nomes, uma quinta-feira, 11 não atendidos. Esse foi o diagnóstico mais honesto que a vida me deu. Mais honesto que qualquer médico, qualquer espelho, qualquer fracasso profissional. A vida me mandou o resultado do exame em silêncio. E o resultado dizia: você construiu tudo na direção errada. Mas tem uma noite que é diferente das outras. Tem uma noite que não é abstrata, que não é metáfora, que é concreta, datada, com endereço e com o rosto do meu filho. Maio de 1999. Roberto fazia 40 anos. Ele ligou para mim com 3 semanas de antecedência. Eu ouvi a voz dele, esse tom que Roberto tem, um tom de quem mede as palavras antes de falar, herança minha que nunca me orgulhei. E ele disse: pai, vou fazer um jantar pequeno no meu aniversário. Família e uns amigos chegados. Quero que o senhor venha. Eu disse que ia. Anotei na agenda de papel. Desenhei um quadradinho verde em volta da data. Sinal de compromisso confirmado, sinal de coisa importante. 3 dias antes do aniversário de Roberto, Aldemir Figueiredo me ligou. Aldemir era subsecretário de obras, um homem que eu havia ajudado a subir na carreira. Ligou com aquela voz de quem precisa de favor e sabe que o outro vai dar.
Disse que estava tocando um projeto novo, que precisava de consultoria, que queria o meu olho experiente sobre a coisa. Disse, e eu ainda ouço isso com clareza. O senhor é o único que entende dessas questões, Dr. Valdemar. O único. Sabe o que acontece com um homem que passou a vida inteira precisando ser necessário quando alguém diz que ele é o único? Ele marca o jantar, na mesma data do aniversário de Roberto. Liguei para meu filho. Usei o tom que usei durante a vida toda para suavizar o que não tem como suavizar. Disse, meu filho, apareceu um compromisso importante, mas eu passo lá para a sobremesa, pode deixar. Roberto ficou um segundo em silêncio. Um segundo que eu não soube ler na época. Depois disse, tá bom, pai. Aquele tá bom não era tá bom nenhum, eu sabia. E fui assim mesmo. O jantar com Aldemir aconteceu num restaurante nos Jardins. Mesa boa, vinho bom, conversa boa. Eu estava vivo naquela mesa. Desenhava fluxogramas no guardanapo, dava números de cabeça, sentia que o mundo precisava de mim. Senti o Dr. Valdemar de volta, aquele que havia sumido junto com o cargo 8 meses antes. Pedi a conta às 10h30 da noite com a intenção genuína de ainda ir ao aniversário de Roberto. Genuína. Que fique claro, eu não era um monstro. Eu era um homem que havia aprendido a colocar o urgente na frente do importante e não sabia mais distinguir um do outro. Quando cheguei no restaurante em Moema, eram 11h05 da noite. As mesas estavam sendo recolhidas. Um garçom empilhava cadeiras numa pilha que fazia barulho de metal batendo em metal. A iluminação estava pela metade. Esse tipo de luz que o restaurante acende quando quer dizer sem palavras que o expediente acabou. No canto do salão, Roberto pagava a conta. A esposa dele estava do lado. Mais ninguém. Todos os outros já tinham ido embora. Roberto me viu entrar. E aí vem a parte que eu carrego até hoje. Ele não ficou bravo. Não fez uma cena. Não disse nada que pudesse ser respondido. Ele me olhou com uma expressão que eu só consegui nomear décadas depois. Era reconhecimento, do tipo que machuca mais que raiva. Era o olhar de alguém que confirma uma hipótese que esperava estar errada. Era o olhar de quem aprendeu, sem querer, que o pai não vai aparecer. Eu me aproximei, abracei ele. Senti o corpo do meu filho não se fechar no abraço, do jeito que fecha quando a pessoa está feliz em te ver. Disse, feliz aniversário, meu filho. Ele disse, obrigado, pai. Pagamos as contas separadas, fomos para os carros separados. No caminho de volta, minha cabeça foi direto para o jantar com Aldemir, para como havia sido produtivo, para o projeto, para o fluxograma no guardanapo. Aldemir Figueiredo nunca mais ligou. O projeto não saiu. Nunca mais ouvi falar dele. E em 2003, Roberto teve um infarto leve. Soube 2 dias depois pela Cláudia. Não porque Roberto não quisesse me contar, mas porque eu não era o primeiro a quem ele pensou em ligar. E foi nesse momento, não em outubro de 1998, com os 11 não atendidos, não na exoneração, mas nesse momento em que entendi que meu próprio filho não me ligou do hospital, que eu compreendi a dimensão real do que eu havia feito com a minha vida. Deixa eu te dizer o que aprendi com isso. Não em teoria, em sangue. Primeiro, você não pode recuperar uma presença que não deu. Eu posso pedir desculpa ao Roberto amanhã. Posso. Mas não posso estar no jantar de 40 anos dele. Esse jantar aconteceu uma vez. Desculpa e presença não são a mesma moeda e nunca vão ser. Segundo, toda amizade construída em cima de utilidade tem prazo de validade estampado no rótulo. Aldemir não era meu amigo. Era um usuário consciente de uma relação de troca, assim como eu era o dele. O erro não é fazer esse tipo de relação. O mundo funciona com elas. O erro é confundi-las com as reais. Terceiro, e esse é o mais difícil,
Quem você coloca na frente nos seus dias comuns é quem vai estar do seu lado nos dias difíceis. Não é filosofia, é matemática. Você deposita presença, você saca presença. Eu depositei décadas na conta errada. Neuza morreu há 4 anos, 91 anos. Foi de madrugada, no sono, a morte mais gentil que existe. E ela merecia a morte mais gentil que existe, porque foi a mulher mais gentil que eu conheci. Ela sabia de tudo, dos 500 nomes, dos jantares perdidos, das vezes que eu estava presente no corpo, mas ausente em tudo que importava. Ela sabia e ficou, não por fraqueza, por uma força de caráter que eu só conseguia entender quando ela não estava mais aqui para eu agradecer. Neuza me amava quando eu era ninguém em Recife. Me amou quando era secretário de Estado. Me amou quando fui exonerado e o telefone ficou mudo. Me amou quando eu envelheci e me tornei apenas um homem velho num apartamento de 68 metros quadrados no Ipiranga. Relevância entrou e saiu da minha vida como inquilino. O amor dela ficou como dono. E eu passei 40 anos tratando o inquilino melhor que o dono. Essa é a frase que eu quero que você carregue. Hoje eu acordo às 6 da manhã porque o corpo de 96 anos não sabe mais dormir tarde. Coloco água para ferver e fervo folhas de eucalipto numa panelinha pequena. Hábito que Neuza tinha para a minha sinusite. Não tenho mais sinusite, mas o cheiro do eucalipto é ela. E eu preciso dela de manhã. Pego a garrafa térmica vermelha, a mesma desde 1994, remendada na tampa com fita isolante preta, e faço o café. Sirvo na xícara de porcelana branca com friso dourado, uma das 6 que sobraram do jogo de 12 que ganhei numa posse em 1987. As outras 6 foram se quebrando ao longo dos anos. Não comprei novas, não sei porquê. Talvez porque comprar xícaras novas fosse admitir que aquelas foram embora. Sento, espero o café esfriar um pouco. Leio um parágrafo de alguma coisa, bebo. Às 7h15, o ônibus da linha 4715 passa pela Avenida Nazaré e chacoalha o vidro da janela. Eu sei o horário de cor. É o único som externo que ainda espero. Em dias que atrasa, fico inquieto sem conseguir explicar porquê. Cláudia liga todo domingo às 10 da manhã. A ligação dura entre 12 e 18 minutos. Ela pergunta como estou, eu digo bem, pergunto das crianças. Ela conta, há um silêncio pequeno, nos despedimos. Ela liga por obrigação e amor misturados. Eu respeito os dois igualmente. Roberto mora a 40 minutos. Nos vemos 4 vezes por ano. Há uma conversa não terminada entre nós desde 2003. Nenhum dos dois sabe mais como começar. Marcinho, o mais novo, 61 anos, vereador em Santo André. Eu mal consigo falar dele, porque eu olho para o Marcinho e vejo o homem que eu fui. O mesmo fogo, a mesma agenda cheia, a mesma certeza de que o mundo precisa dele. Eu queria sacudir ele pelos ombros, queria gritar, eu sei onde isso termina, eu sou onde isso termina, mas filho não ouve pai falar de erro quando o pai não estava presente para ensiná-lo de outro jeito. Esse é o ciclo que eu não consegui quebrar. Então é isso, esse apartamento de 68 metros quadrados no Ipiranga, a garrafa térmica vermelha, a xícara de friso dourado, o eucalipto de manhã, o ônibus às 7h15, a ligação de domingo, 4 visitas por ano. Esse silêncio não é vazio, é contabilidade, é a soma de cada conversa que eu adiei, de cada jantar que eu perdi, de cada a gente se fala depois que nunca virou antes. Cada um deles virou 1 centímetro desse silêncio e hoje eu moro dentro da soma deles. Não estou pedindo pena, pena não me serve de nada. Estou te mostrando o destino de uma escolha que parece pequena hoje e que você provavelmente está fazendo agora, nesse momento, enquanto me ouve. Você vai fechar esse vídeo e voltar para a sua vida. Eu sei disso, sempre foi assim.
As pessoas ouvem, se emocionam, ficam em silêncio por um momento e depois o telefone vibra, a notificação chega, o dia retoma e a vida continua no mesmo sentido que estava. Mas antes de você ir, preciso te fazer uma pergunta. A mesma que me fiz naquela noite de outubro de 1998, sentado na sala com o telefone no colo. Se amanhã você perdesse o emprego, ou o cargo, ou o título, ou o que for que te faz sentir importante, quantas das pessoas que você chama de amigo ainda atenderiam na quinta à noite? Não no domingo, não quando for conveniente. Na quinta à noite, quando você estiver sentado, precisando de uma voz. Conta, com calma, sem ilusão. Se o número for menor do que você esperava, não é derrota, é diagnóstico. E diagnóstico dado a tempo ainda permite tratamento. Eu não tive esse diagnóstico a tempo. Tive a tempo de entender, mas não de corrigir. Você ainda tem as duas coisas. Amizade real não se mede em número de nomes. Se mede em quantas pessoas ligariam para você sem motivo nenhum. Não porque precisam de algo, não porque você pode ajudá-las, mas simplesmente porque pensaram em você e quiseram ouvir sua voz. Faz essa conta agora e depois faz a segunda conta. Quantas pessoas você ligaria dessa forma? Porque a amizade não é passiva, não cai do céu, não emerge de grupo de WhatsApp ou de curtida em foto. Amizade é presença repetida, escolhida, inconveniente às vezes. É aparecer quando não é prático aparecer, é ligar quando não tem pauta, é estar no jantar de aniversário do seu filho mesmo quando o projeto parece urgente. Projeto tem prazo, filho tem uma vida inteira que acontece enquanto você está ocupado. Eu construí pontes que vão durar 80 anos. Posso ligar a televisão e ver obras que eu assinei sendo usadas por gente que não sabe meu nome. E não troco uma dessas pontes por ter estado no jantar de 40 anos do Roberto. Não troco por nenhuma delas. Isso não é arrependimento. Arrependimento é passivo. Isso é um aviso, com urgência. O depois não existe, não do jeito que você imagina. Você pensa no depois como um lugar garantido onde você vai ter tempo de consertar as coisas, onde vai ligar para aquela pessoa que você deveria ter ligado, onde vai estar presente de um jeito que não está hoje, onde vai ser o pai, o filho, o amigo que adiou, o depois não te espera, ele avança e você avança com ele achando que está no controle do ritmo, até o dia em que olha para trás e percebe que algumas portas fecharam enquanto você estava ocupado com outras. Porta fechada não tem depois. Eu tenho 96 anos. Fui secretário de Estado, tive 500 nomes na agenda e a caneta mais cara que dinheiro poderia comprar. E o som mais presente da minha manhã é um ônibus que passa às 7h15 e chacoalha o vidro da janela. Não é tragédia, é consequência. A sua vida vai ter consequências também. Toda a vida tem. A pergunta não é se você vai chegar ao final. É como o silêncio vai soar quando você chegar. Escolhe agora, enquanto o telefone ainda pode tocar para alguém que vai atender. Eu já escolhi. Escolhi tarde, mas escolhi. Você ainda tem tempo, por enquanto.